Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Mariane. Eu sou otorrinolaringologista e especialista em medicina do sono. Atendo no núcleo de otorrinolaringologia avançado, que é vinculado ao Hospital Samaritano. Obrigada primeiramente pelo convite para ministrar essa aula para vocês. Hoje eu vou conversar sobre distúrbios respiratórios do sono. Então eu vou dar um enfoque em apneia obstrutiva do sono, que acaba sendo o distúrbio respiratório do sono mais prevalente na população. O último levantamento, que foi feito em 2010 aqui na cidade de São Paulo, encontrou uma incidência de mais de 30% entre a população adulta. Então é um distúrbio muito prevalente, com muito impacto e que merece ser melhor conhecido. Então, quando a gente pensa em distúrbio respiratório do sono, qual que é a primeira palavra que vem na nossa cabeça? Imagino que seja o ronco, né? Que acaba incomodando mais do que a própria pessoa que ronca, o parceiro. Então, o ronco é o som produzido pela vibração das estruturas da faringe, da rinofaringe e da base da língua. Eu coloquei essas figuras porque eu vou mostrar novamente para vocês conseguirem entender um pouco melhor como que acontece a apneia do sono. Aqui nós temos a úvula, a amígdala nesse caso é pequenininha. Então o ronco é o som produzido pelo ar passando através dessas estruturas e ele acontece quando tem um certo estreitamento dessa área. Acontece quando tem um certo estreitamento dessa área. Então, o ar, ao invés de passar de uma forma linear, ele passa turbilhonando. Esse turbilhonamento do ar vai gerar uma vibração e essa vibração vai produzir o som. Então, o ronco não é só o constrangimento e o incômodo para os parceiros. O ronco provoca uma alteração da inervação. Opa, desculpa, estou me familiarizando aqui com esse negocinho. Uma alteração da inervação da musculatura da faringe. E essa alteração de inervação faz com que essa musculatura fique mais flácida. A flacidez de musculatura acaba favorecendo o desenvolvimento da apneia do sono. Então, o ronco não deve ser encarado só como um sintoma trivial, alguma coisa que todo mundo apresenta, que piora com a idade. Não, ele pode ser sim um sinal de que alguma coisa errada vem acontecendo. Quando que o ronco passa a ser um sinal de alerta? Quando, além do ronco, ele vem acompanhado de outros sintomas ou outros sinais. No caso, sintomas relacionados ao sono, que pode ser um sono não restaurador, a sensação de que por mais que durma horas e horas, o paciente ainda assim acorda cansado. Sonolência diurna excessiva acaba sendo o sintoma que mais leva os pacientes a procurarem o especialista. Engasgos durante o sono e pausas respiratórias são muito específicos de apneia do sono. Então, quem acaba referindo isso é o parceiro ou alguém que dorme próximo à pessoa. Dor de cabeça, sudorese aumentada durante a noite indicam que essa pessoa tem feito muito esforço para conseguir respirar. Dificuldade de aprendizado, de concentração e irritabilidade são algumas das consequências cognitivas. Então, esses sinais são sinais de que o ronco pode ter se tornado uma doença e que merece uma investigação. Aqui eu só quero ilustrar para vocês como o ar passa em uma pessoa normal. Vocês podem reparar que não tem nenhuma barreira à passagem do ar e o ar passa de uma forma linear. Aqui é um paciente roncador, existe uma obstrução pequena, não suficiente. Vamos pensar num roncador que não tem apneia do sono. Uma obstrução pequena e não suficiente para provocar a apneia, mas que já provoca o turbilhonamento do ar. O ar passa de uma forma não linear e vai provocar a vibração. E aqui na terceira figurinha, um paciente com apneia. Reparem que a língua e a parte posterior do palato estão em contato direto com a parede posterior da faringe e o ar não está passando. É isso que acontece durante o sono de um paciente apneico. Então, a apneia do sono é uma doença crônica, é evolutiva, nem todo paciente que ronca tem apneia, mas pensando nesse mecanismo de alteração da inervação da musculatura da faringe, esse paciente que ronca pode evoluir para uma apneia. Então, hoje o conceito é não esperar o paciente deixar desenvolver a apneia do sono, o ideal é tratar o ronco antes que isso evolua. Então, essa doença é caracterizada por episódios repetidos de obstrução total ou parcial das vias aéreas, e esses episódios são associados à redução do fluxo, à queda da saturação de oxigênio no sangue e a um microdespertar. Então, o paciente
faz os eventos obstrutivos, ele não acorda completamente. Ele faz, eu vou mostrar mais para frente, ele faz pequenos despertares que não são conscientes. Ele faz pequenos despertares que não são conscientes. Isso acaba fragmentando muito o sono. Então, toda vez que o paciente faz um evento obstrutivo, ele vai fazer uma força para conseguir sair daquele evento, mesmo que inconscientemente. Isso leva a um aumento da pressão sanguínea, a uma sobrecarga do sistema cardiovascular. Então, a apneia do sono não é um distúrbio pura e simplesmente do sono que provoca apenas um prejuízo cognitivo no dia seguinte, sonolência diurna excessiva. A apneia do sono afeta o nosso coração, afeta o nosso cérebro. Eu coloquei alguns exemplos de estudos, são poucos exemplos nessa aula, porque o nosso tempo é curto, mas já tem muitos estudos nessa área, demonstrando qual é o efeito, qual a consequência da apneia do sono para o sistema cardiovascular. E aí vamos pensar em infarto, que acaba sendo a maior manifestação. Então, em vermelho, nós temos aqui os pacientes com apneia grave não tratadas. Aqui na parte de baixo, nós temos os casos mais leves e os pacientes saudáveis. Reparem na diferença de incidência de eventos fatais e não fatais. Em vermelho, a incidência, olha como aumenta, é muito maior. Então, o paciente que tem apneia do sono, principalmente grave, não tratada, apresenta mais eventos cardiovasculares, mais infarto. Isso é verdadeiro para AVC também. Aqui eu estou em vermelho mostrando que o paciente com apneia do sono tem um risco 3 vezes maior de apresentar um AVC do que o paciente saudável. A obesidade, por si só, já é um fator de risco para a apneia do sono. Então, os pacientes obesos têm maior risco de apresentar apneia. Mas os pacientes que têm apneia também têm um maior risco de desenvolver obesidade, porque o sono é importante para o nosso metabolismo, é importante para a secreção de alguns hormônios, tem alguns hormônios que só são liberados durante o sono. Então, um paciente que não tem um metabolismo funcionando muito bem, tem um risco aumentado de desenvolver um distúrbio metabólico e desenvolver obesidade, além de outras doenças, como diabetes, doença renal crônica. E muita gente não sabe, mas a apneia do sono é muito relacionada com disfunção sexual, tanto feminina quanto masculina. No caso das mulheres, é mais com perda de libido e no caso dos homens, é relacionada à impotência sexual. Muitos pacientes acabam procurando o especialista não pelos outros sintomas, acabam procurando pela impotência sexual. E é um fato muito pouco conhecido. Uma pessoa que não dorme bem, não vai funcionar bem no dia seguinte, né? Imagina que você precise de 8 horas de sono, que é a média mais ou menos que uma pessoa normal precisa, e essa pessoa dorme 5 horas numa noite. Como que vocês se sentem no dia seguinte? Cansados, irritados, tem alteração de humor, dificuldade de concentração. Imagina isso acontecendo todos os dias da sua vida. Mesmo que você durma a noite toda, você acha que dormiu 8 horas durante a noite, se for submetido a um exame de monitorização do sono, a gente vai descobrir que, na verdade, dessas 8 horas, você aproveitou 60% da sua noite. Então, é como se você não tivesse dormido as 8 horas, você dormiu umas 5. Né? Então, é normal, é esperado que o paciente com apneia do sono seja uma pessoa mais irritada, mais cansada, porque ele está sempre lutando contra esse cansaço e essa sonolência diurna. O paciente tem dificuldade para se concentrar e para aprender. Já foi levantado, principalmente nos Estados Unidos, alguns estudos de âmbito de saúde pública para definir qual o impacto da apneia do sono na vida cotidiana e no rendimento. Os custos com a saúde sobem muito, e não só por causa dos eventos cardíacos, do AVC, doenças crônicas, mas por causa de acidentes automobilísticos e o tempo que o paciente permanece fora do serviço. Então, a apneia do sono aumenta o número de acidentes automobilísticos, aumenta o risco de acidente de trabalho, aumenta o risco da pessoa desenvolver depressão e outros transtornos do humor. Criança pode ter apneia? Pode também, e é muito comum.
Só que a criança que tem apneia do sono e que não dorme, na verdade, tudo que eu estou falando de consequência da apneia do sono é consequência dos outros distúrbios do sono também. Isso é consequência de noites mal dormidas. Então, a criança que tem apneia do sono, ela é diferente do adulto, principalmente se for pequenininha. Ela não reage no dia seguinte com sonolência, com cansaço. Ela reage com agitação. É aquela criança endiabrada que não para quieta, não consegue ficar 5 minutos fazendo a mesma coisa. É muito comum, ainda mais hoje em dia, que está na moda, essas crianças serem diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção e desenvolvimento. E muitas vezes elas são medicadas e a medicação não consegue ter um ganho tão grande. Por quê? Porque elas não têm déficit de atenção. Elas têm a apneia do sono e elas estão reagindo de uma forma diferente a essa noite mal dormida. Então a criança vai ser uma criança mais agitada, mais desobediente, com dificuldade de aprendizado, dificuldade de concentração, mas o impacto mais óbvio nas crianças é isso aqui que eu estou mostrando aqui na figura de baixo. Essa aqui é uma menininha que quando tinha 6 anos de idade foi diagnosticada com hipertrofia de adenoide. Já ouviram falar de adenoide, né? Adenoide é um tecido que é mais frequente em crianças e que fica lá atrás do nariz. Quando a adenoide cresce, pode obstruir completamente a fossa nasal e eu vou mostrar uma figura mais para frente para vocês. E essa é a mesma menininha 3 anos depois, sem tratamento. Olha como o rosto dela deformou. Isso aqui é consequência de uma respiração bucal. A criança que não respira bem pelo nariz não desenvolve a face de uma forma satisfatória. Ela teve um aumento do terço médio da face, os dentes estão mais proeminentes. O céu da boca não se desenvolve de uma forma correta, então os dentes não cabem dentro da boca. Essa é uma criança que vai ter muito trabalho para conseguir se readaptar, para ser reabilitada. Ela vai precisar de cirurgia, ela vai precisar de fono, vai precisar usar aparelho, talvez ela precise até de cirurgia óssea. Então, como é feito o diagnóstico? A apneia do sono é diagnosticada através da polissonografia. Esse exame não está indicado em todos os distúrbios do sono, como muita gente acredita, mas ele é especialmente indicado no caso de distúrbio respiratório do sono, porque não existe outra forma da gente fazer o diagnóstico. Existem variações desses estudos da polissonografia, variações menos completas, mas todos eles monitorizam a parte respiratória e a parte cardiovascular. Vocês já ouviram falar desse exame? Alguém aqui não conhece? Então, só para relembrar, o paciente vai passar a noite num hospital ou em casa. Caso o exame seja feito domiciliário, um técnico vai montar o exame, depois vai desmontar. E aqui parece muita coisa, e é mesmo, né? Esse paciente aqui, ele está com eletrodos cerebrais, eletrodos oculares, ele dorme com cânula, para monitorização do fluxo respiratório. Além disso, aqui no dedinho dele tem um medidor da saturação de oxigênio, tem eletrodos para medir os batimentos cardíacos. Essa cinta branca é a cinta torácica e aqui é a cinta abdominal, para medir o esforço respiratório. Além disso, ele está lá na perna, com eletrodos nas pernas também para ver a movimentação durante a noite. Esse aqui é o traçado obtido pelo exame, é isso que a gente vai avaliar. Então, aqui na parte de cima tem as ondas cerebrais, mas o que é importante aqui desse traçado é essa parte aqui. Essas duas linhas, a azul e a verde, mostram o fluxo respiratório. E o que vocês veem de alterado nesse exame? O paciente vinha respirando e ele parou de respirar. Depois que ele parou de respirar, ele fez um microdespertar, ele acordou. Nessa situação em especial, tem uma pausa respiratória associada à movimentação do tórax e do abdômen, que é o que significam essas linhas aqui. Então, esse paciente fez uma apneia obstrutiva, né, associada a um microdespertar. Imagina que isso pode acontecer mais do que 30 vezes por hora. Então, como a apneia é classificada quanto à gravidade? Acima de 30 é considerada grave, entre 15 e 30 é considerada moderada. Abaixo disso, ela é considerada leve. Tem pacientes que fazem isso mais do que 100 vezes por hora. Então, é uma pessoa que acha que está dormindo, mas na verdade ela não está dormindo. O sono dela é de péssima qualidade. E o sono é dividido em estágios. Nós temos o sono superficial,
o sono de ondas lentas, que é super importante para a liberação de alguns hormônios, e o sono mais profundo, conhecido, o sono dos sonhos, que é o sono REM. A pessoa que faz esses eventos toda vez, várias vezes por hora, vocês acham que ela vai conseguir chegar no sono mais profundo? Não vai conseguir. Então, foi uma noite perdida. Todo paciente que tem suspeita de distúrbio respiratório do sono tem que fazer uma avaliação complementar. Não basta apenas fazer uma polissonografia e descobrir que tem apneia e tratar. Por isso a importância de procurar um otorrino. Tem alguns profissionais de saúde que são especializados nessa área. Otorrino, psiquiatra, pneumologista e neurologista. São as 4 áreas. A medicina do sono é a área de atuação dessas 4 especialidades. Todos eles podem fazer o diagnóstico e tratar. Mas isso não exclui a avaliação otorrinolaringológica, porque tem algumas alterações anatômicas que provocam a apneia e se a gente tratar, pode ser que não melhore, não cure a apneia, mas a gente vai melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então aqui tem um senhor, reparem como o queixo dele é posteriorizado. O queixo dele tinha que estar mais ou menos na mesma linha aqui do lábio superior. Então, se o queixo é posteriorizado, a língua fica mais para trás e esse paciente tem um risco aumentado de ter apneia. Além disso, vocês podem ver como que ele tem esse aumento de gordura aqui embaixo. É um paciente provavelmente acima do peso. E a obesidade a gente já viu que está diretamente associada ao desenvolvimento de apneia. Todo paciente, eu não sei o que aconteceu aqui, acho que desconfigurou. Mas aqui para mostrar um desvio de septo nasal. Quando você falou que a tendência de aumento, né, desse problema, quando você falou que a tendência de aumento, a apneia também ela tende a aumentar? Porque sim, eu tenho apneia, sim, e é necessário fazer novos exames periodicamente, a polissonografia? Tá. Quando o senhor fala aumento da gravidade, aumento de incidência da apneia. Bom, todas as doenças do sono aumentam com a idade, sem exceção. E a apneia não é exceção, ela aumenta também, né? Então, uma vez diagnosticado com a apneia, com a polissonografia, o próximo passo é o tratamento. Não há necessidade de repetir o exame, que nem a gente faz quando tem diabetes e aí fica repetindo o exame de sangue de tempos em tempos para acompanhar a evolução da diabetes. Da apneia não, usa o CPAP, né? Quando a gente pede para fazer a polissonografia de novo, é quando o paciente tem um ganho de peso muito importante ou perda de peso, porque isso vai alterar a gravidade da apneia, ou quando ele está com alguma dificuldade para adaptar o aparelho, ou quando fez algum tipo de tratamento e esse tratamento não foi bem sucedido. Aí sim a polissonografia está indicada novamente. Agora, a polissonografia pode ser feita novamente junto com o CPAP. Eu não sei se o senhor já fez. Com o meu CPAP? Isso, com o seu CPAP. Não, eu só fiz quando eu fiz a polissonografia, 1h da manhã, viram que eu tinha... E aí eles já colocaram. Então, o senhor fez um exame que chama Split Night, que é metade diagnóstico e metade terapêutico. Isso, porque a gente tem 3 tipos de exames. Tem o exame diagnóstico, que é a noite inteira o paciente dormindo sem nenhum dispositivo. A gente tem o exame de Split Night, que é metade diagnóstico e a outra metade dorme com CPAP. E a gente tem o exame que chama de titulação do CPAP, que é feito só para ver qual a melhor pressão para aquele paciente. Não, mas detectaram que havia, entre o REM profundo e o REM superficial, havia uma variação muito grande. E aí colocaram o CPAP, ajustaram, isso, tanto que eu tenho o CPAP... O senhor fez as duas coisas, juntou o exame diagnóstico com o exame de titulação em um só. E aí fez metade da noite diagnóstico, metade da noite titulação. E aí o sono estabiliza. Isso. Alguém mais quer fazer alguma pergunta enquanto a gente não resolve esse problema aqui? Criança que ronca, oi? Ela quer tem pegar? tendência a ter... A criança que ronca tem tendência a ter apneia do sono? Então, o ronco é sinal de que está acontecendo algum grau de obstrução, né? Então, mas não toda criança que ronca, nem adulto que ronca,
tem apneia do sono, pode acontecer só aquilo. Tem uma obstrução pequena que é suficiente para provocar a vibração e a vibração vai produzir o som. Agora, criança que dorme de boca aberta, que tem obstrução nasal, que tem um sono muito agitado, essa criança sim pode ter apneia. Porque como que a gente fala? A gente fala que está dormindo que nem um anjo, não é? A criança. Porque o sono da criança é um sono muito profundo. A porcentagem de sono profundo numa criança é muito maior do que no adulto. Então não é para a criança dormir um sono agitado, se mexer demais, ela tem que dormir quietinha. Se ela ronca e ela tem um sono agitado, ela pode sim ter apneia. Vou perguntar uma coisa para você. A gagueira pode ter alguma coisa a ver com isso? Não, a gagueira não tem relação. Não tem. O que pode acontecer é a pessoa não dormir bem, ela fica mais irritada, ela já tem tendência a ser gaga, e aí essa irritabilidade, a gente sabe que a gagueira piora quando fica nervosa, quando fica mais irritado, e aí acaba piorando por causa dessa irritabilidade, mas a apneia não causa isso. Quem acorda muito durante a noite, várias vezes, no meu caso, pode 5, 6, 10 vezes durante as vezes. Estou dormindo, levanto, penso que daí que é de manhã, 1h da manhã. Durmo de novo, vou ver 2 horas, estou levantado. Então, a apneia do sono pode ser uma causa dos seus despertares, porque eu mostrei que a apneia pode fragmentar o sono, mas tem um monte de outras causas, então não dá para eu falar para o senhor que é isso. Pode ser preocupação, pode ser insônia, nós temos vários tipos de insônia, pode ser síndrome das pernas inquietas, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, a gente pode conversar sobre isso numa próxima palestra, que é um distúrbio do sono também, que fragmenta o sono. Então, não tem como eu falar para o senhor, mas a apneia do sono pode provocar isso sim. Obrigado. Nada. A senhora falou daquele negócio do degradar, né? Eu fiz a cirurgia do ronco. Foram 3 cirurgias que foram associadas para dar a cirurgia do ronco, né? No primeiro momento, a apneia desapareceu. Só que agora eu sinto que a apneia está voltando. Então, assim, pode ter dado alguma coisa errada na cirurgia? Não, o mais provável é que... Lembra que eu falei que a apneia é uma doença evolutiva? A gente tem alteração de inervação da musculatura. Provavelmente o senhor roncou por muitos anos antes de fazer a cirurgia. Muitos anos. Isso. Então, a cirurgia pode ter sido bem sucedida, sim. Só que, como teve uma alteração da inervação da musculatura, a musculatura do senhor já é mais flácida. E a apneia é uma doença evolutiva. Ela vai piorando com o tempo. Então, não é raro o paciente operar, ficar bem durante algum tempo e depois voltar a ter sintomas. Mas aí faz uma nova cirurgia, ou faz algum exercício, ou se conforma com a situação? Não, se conformar nunca, né? Não. A gente pode... Eu vou mostrar mais para frente um exame. Pode ser feita, assim, uma nova cirurgia desde que o paciente tenha indicação. Por isso, tem que ser muito bem avaliado. Existem alguns exercícios feitos por fono que podem melhorar o tônus da musculatura, mas isso ainda não é um consenso e não são todas as pessoas que respondem a isso. Uma pessoa que ficou muito tempo roncando, que tem uma alteração de inervação muito importante, provavelmente não vai responder a esse tipo de terapia, porque tem que ter algum nervo ali funcionando. Não adianta eu fazer exercício se o músculo não vai ter condições de responder. Mas existe essa opção de tratamento também. E claro, aquele respirador que o pessoal costuma indicar, ele melhora essa Qual respirador? Tipo um respiradorzinho. O CPAP. Não, o CPAP não melhora a flacidez. O que o CPAP vai fazer é jogar um ar com pressão positiva para não deixar acontecer. Então, se tirar o CPAP, vai fazer a apneia de novo. Tem que dormir com o CPAP, é que nem eu falo que é que nem tomar remédio para pressão. Não adianta tomar remédio um dia, no outro não tomar remédio, ou tomar metade da dose. Não vai funcionar. O CPAP é a mesma coisa, não adianta usar 3 horas na noite e as outras 5 não usar. Tem que usar a noite inteira e tem que usar todos os dias. O tempo que não usar vai fazer apneia. Eu tenho apneia, eu uso um aparelho ortodôntico para dormir. Então, para poder liberar a passagem do ar. Né? Certo. E pode evoluir, esse aparelho ele pode estar não fazendo a função de afastar. Pode. Para quem não conhece, esse aparelho é o aparelho intraoral,
Ele pode ser usado nas pessoas que têm dentes suficiente para apoiar o aparelho, porque o aparelho se apoia nos dentes, e o aparelho vai trazer a mandíbula para frente, então vai fazer esse movimento. Fazendo esse movimento, vai puxar a língua para frente todas as estruturas que estão ancoradas na mandíbula. Então, a intenção do aparelho é aumentar o espaço para o ar passar lá atrás e segurar aqui na frente. A apneia é uma doença evolutiva, então pode piorar sim. E muitas vezes melhora um pouco o ronco, mas não melhora a obstrução da base da língua. Então, o ideal, sempre depois de colocar um aparelho desse, é repetir a polissonografia, para ver se o aparelho está sendo efetivo. Como a apneia é uma doença evolutiva, se começar a ter sintomas novamente, piorar o ronco, aí tem que ser reavaliado para ver se o aparelho está funcionando mesmo ou se tem que passar para outra modalidade. No meu caso, eu não sei, o ronco é pouco, é mais aquela apneia mesmo, né? Uhum. Então, quem ronca muito não é quem faz mais apneia, ao contrário de que muita gente pensa. Se está roncando é porque o ar está passando, não é? O ronco, para ser formado, tem que ter o ar passando ali. Então, o paciente que ronca muito, ele faz menos apneia do que o paciente que não ronca, porque o paciente que não ronca, como não tem ar passando, não faz barulho nenhum. Geralmente, o paciente que tem apneia grave, ele está roncando, aí ele começa a roncar pouquinho, aí ele faz uma pausa comprida, aí faz um ronco ressuscitatório. Um ronco mais alto, como se estivesse procurando o ar. Então, o paciente com apneia ronca menos. Outra coisa, a pressão arterial, ela pode ser alterada? Pode. Por causa da apneia à noite? Pode. E tem pessoas que têm aumento da pressão apenas durante a noite. Esse aumento não é detectado durante o dia. E essas pessoas estão sob risco de AVC, de infarto, de morte súbita durante a noite. Vamos fazer o seguinte, eu vou passando... Alguém tem mais alguma pergunta? Pode falar. Sempre a conversão é com cirurgia? Não sempre. A gente tem que avaliar qual a causa do ronco. Se o ronco é secundário à obstrução nasal, talvez corrigindo essa obstrução nasal com medicamento não seja o suficiente. O ronco pode ser tratado com uso de aparelho intraoral, com medidas posicionais, mas nos casos refratários ao tratamento clínico, aí a cirurgia está indicada sim. Pode falar. No caso de uma criança de 6 anos que não tem ainda nem a dentição permanente, qual é o especialista indicado para avaliar? Para fazer uma avaliação? Aí é o otorrino mesmo. Isso. A criança, a partir dos 2 aos 12 anos de idade, começa a ter um aumento bem importante do tamanho da adenoide. Então, ela com 6 anos ainda está nessa fase de que a adenoide pode estar crescendo. Então, se ela ronca ou vem apresentando uma piora da obstrução nasal ao longo dos anos, ela pode estar com uma adenoide aumentada. Também é importante avaliar o tamanho das amígdalas. A amígdala é uma estrutura, a estrutura que fica aqui na garganta, né? E ela não responde muito bem ao tratamento clínico com medicação. Então, se a amígdala é grande, invariavelmente essa criança precisa ser operada. E no caso das crianças, hipertrofia, aumento do tamanho da amígdala e da adenoide é a principal causa da apneia. Se vocês não se incomodarem, eu vou tentar passar os slides desse jeito assim, e aí depois que a gente conseguir, ou eu mostro no meu computador os slides, as figuras que ficaram alteradas. Eu acho que seria bastante interessante para vocês verem, porque eu imagino que vocês ouçam falar, mas não consigam visualizar que estruturas são essas. Então vamos lá. Só voltando aqui para a avaliação complementar. É importante ver dismorfismo facial, desvio de septo, hipertrofia de amígdala e de adenoide. Acabou ficando desconfigurado aqui. E esse exame aqui é o exame onde eu queria chegar com vocês. Esse exame é importantíssimo. Vocês já ouviram falar de endoscopia do sono induzido ou de sonoendoscopia? Esse exame é um exame que não é novo no mundo. Na Europa é feito há muitos anos, há mais de 10 anos. Mas aqui no Brasil, de forma sistemática, começou a ser feito apenas há 5 anos no Hospital Samaritano mesmo. Quem trouxe o exame aqui para o Brasil foi o Dr. Fábio Rabelo, que trabalha junto com o Dr. Eric, e nós somos todos na mesma equipe. Com esse exame é possível avaliar os locais de obstrução e como essa obstrução acontece num paciente que ronca e num paciente que tem apneia. Então, o paciente vai ser submetido a uma sedação, como se fosse uma endoscopia digestiva, só que é uma sedação um pouquinho mais
um pouquinho mais profunda, mas não o suficiente para o paciente parar de respirar, ele não precisa ser entubado. Então o paciente vai continuar respirando espontaneamente e quando ele começa a roncar, um aparelhinho é introduzido através de uma das narinas e descido até a garganta. Vocês já fizeram um exame parecido com esses em consultório de otorrino? Alguns de vocês imaginam. Então, esse aqui é um exame de um paciente de 60 anos aproximadamente, diagnosticado com apneia grave, e eu vou mostrar para vocês alguns trechinhos. Deixa eu... Acho que eu não consigo adiantar aqui no... Não, né? Então... Vocês podem reparar, aqui essa estrutura é a epiglote, aqui na frente da epiglote é a base da língua e o paciente está dormindo. Então isso é o que acontece com ele durante a noite. Reparem que no esforço expiratório, olha como que fecha. Aqui a parede posterior da faringe e aqui o pálato, essa porção mais anterior. Lateralmente nós temos as amígdalas. Reparem como que o paciente faz esforço respiratório, olha. Então, com esse exame é possível ver onde exatamente está a obstrução, porque a obstrução pode acontecer em 3 níveis das vias aéreas superiores. E como essa obstrução acontece, se ela fecha de lado, se ela fecha de trás para frente, isso é muito importante porque isso vai me falar qual tipo de cirurgia eu devo fazer, pensando num tratamento cirúrgico, e eu posso prever também o sucesso dessa cirurgia. Então, hoje nós temos no Hospital Samaritano o check-up do sono. O check-up tem a intenção de unir, de uma só vez, o paciente entra no hospital e no dia seguinte, antes de sair, ele já fez toda a avaliação. Então, um paciente com distúrbio do sono que procurar o check-up do sono vai fazer uma polissonografia, no Samaritano mesmo, no leito do hospital. Na manhã do dia seguinte, ele acorda e já faz a endoscopia do sono induzido. Depois, esse paciente vai passar por uma consulta, geralmente com o mesmo médico que fez a endoscopia do sono induzido, e já vai ter acesso aos resultados do exame, os resultados da polissonografia e da endoscopia. Então, o paciente vai sair de lá sabendo se ele tem ou não apneia, qual a gravidade e quais são as opções de tratamento para ele. O mais interessante disso é a economia de tempo, né? É muito complicado hoje em dia, e São Paulo com trânsito ainda, leva-se muito tempo para agendar o exame, depois para ir fazer o exame, tem que esperar. A polissonografia é um exame complicado de ser laudado, então o prazo no Instituto do Sono, nos serviços que fazem, o prazo é de mais de 1 mês para ter o resultado. Então esse check-up do sono acaba economizando muito tempo da vida do paciente. Esse check-up, ele só assim, ele rastreia a parte respiratória, a parede respiratória, ele não leva em consideração os aspectos cerebrais, coração, nada disso? Pode influenciar no sono? O check-up vai fazer um exame parecido com esse aqui que eu mostrei para vocês. Então, a polissonografia a gente vai analisar as ondas cerebrais e a parte cardiovascular, mas ele não é um exame com essa finalidade. A polissonografia não tem essa finalidade, né? A gente consegue avaliar a qualidade do sono, consegue ver se tem algum tipo de arritmia, mas esse exame não mede pressão. Então, o ideal é que um paciente que tem apneia grave sempre passe por avaliações complementares. Então, a apneia do sono, isso aqui é independente de ter apneia ou não. Toda pessoa que tem queixa de obstrução nasal
tem indicação de fazer um tratamento medicamentoso. Geralmente isso é feito com spray de corticoide nasal. E é muito comum que quem tem filho, trata filho que tem rinite, que acabe usando essas medicações. O corticoide nasal é uma medicação segura. Hoje nós temos algumas formulações que podem ser usadas por muitos meses, porque o efeito não é sistêmico, o efeito é tópico e a absorção é quase nula, né? E o corneto e a adenoide, gente, me desculpem por esse problema que eu fiz no meu computador, estava funcionando direitinho e aqui não está funcionando muito bem. Mas eu mostro para vocês. O corneto e a adenoide, elas podem reduzir com essa medicação, com o tamanho. Então, principalmente no caso das crianças, nem sempre a cirurgia é necessária. Quando a cirurgia não funciona, ou quando o tratamento clínico não funciona, ou quando é um caso de uma apneia grave, que a gente já sabe por experiência que não vai ter uma resposta muito boa com o tratamento clínico, está indicado o uso de CPAP. O CPAP é o padrão ouro. O consenso mundial é que esse aparelho é o melhor tipo de tratamento para o paciente com apneia do sono. Então, o aparelhinho, hoje em dia os aparelhos são pequenos, são bem silenciosos, dá para carregar na bolsa, dá para levar na viagem, tem adaptador para o carro, para o caso de caminhoneiros que viajam e que dormem na estrada. E ele vai conectar através de um tubo e de uma máscara que pode ser nasal ou pode ser oronasal, pegando nariz e boca, ao rosto do paciente. Então, a intenção desse aparelho é gerar um fluxo de ar para impedir que a apneia aconteça. Então, é isso que o aparelho vai fazer, vai jogar um ar com pressão positiva e vai abrir a via aérea do paciente. Como eu falei anteriormente, só funciona se for usado direitinho e se for usado a noite toda. Aqui o aparelho ortodôntico, que o nosso colega ali comentou. Esse aqui é o aparelho intraoral. Esse é apenas um dos modelos, tem vários modelos no mercado, com todos os preços que vocês puderem imaginar. E esse aqui é um indicado para os pacientes que não têm dentes. Geralmente a gente tenta adaptar isso aqui em idoso, mas é difícil de adaptar, porque é bastante desconfortável, mas é uma opção. Então a intenção dos dois é trazer a língua para frente. E no caso desse aqui, é trazer a mandíbula também. O tratamento ortodôntico sempre está indicado em adultos e crianças que apresentem alterações de mordida ou um hipodesenvolvimento do palato, que é o céu da boca. Tem alguns pacientes que só têm apneia quando deitam de barriga para cima. Já repararam que tem gente que só ronca quando deita de barriga para cima? Esses pacientes podem ter apneia posicional, que é a apneia que é predominante quando deita em supino ou que só acontece nessa posição. E para esses pacientes, dormir de lado resolve o problema deles. Então, a gente tem no mercado alguns travesseiros, alguns dispositivos para obrigar o paciente a dormir nessa posição. Mas lembrando que só vai funcionar se ele conseguir dormir a noite toda assim. Se em algum momento da noite ele virar de barriga para cima, ele vai começar a fazer apneia. Então, principalmente no caso das crianças, a cirurgia de amígdala adenoide está indicada quando houve falha do tratamento clínico, manteve sintomas de apneia mesmo com o uso das medicações, e a amígdala em especial, a amígdala não diminui com o uso de medicamentos. Então, se a amígdala é desse tamanho, a pessoa ronca e tem impacto, está indicado fazer a cirurgia para remover. Para os adultos tem mais opções de tratamentos cirúrgicos. A criança, como ainda está se desenvolvendo, está crescendo, os tratamentos são um pouco mais conservadores e mudam menos a anatomia. No caso dos adultos, tem as cirurgias nasais também, assim como tem nas crianças, para correção de desvio de septo e redução do tamanho dos cornetos inferiores, mas também tem cirurgia ortognática, vocês já ouviram falar disso? Essa cirurgia visa o reposicionamento dos ossos da maxila, essa região aqui, e da mandíbula. Se esses ossos estão mais posteriorizados, é de se esperar que o espaço para o ar passar seja menor também. Então, se a gente colocar os ossos mais para frente, vai melhorar a apneia do paciente. Então, essa aqui é uma foto de uma moça antes da cirurgia e depois da cirurgia. É a mesma moça, olha como que o rosto dela mudou.
O queixo dela era bem para trás, o maxilar bem para trás. Olha como que ela ficou mais simétrica. Então, essa é uma cirurgia que é curativa em alguns casos, mas só está indicada quando o paciente tem algum tipo de dismorfismo facial. Algum tipo de alteração do desenvolvimento facial. Nós temos também a opção de realizarmos cirurgias faríngeas. Essas cirurgias abordam a parede lateral da faringe e hoje algumas técnicas já abordam a parte muscular. Isso faz com que aumente-se a tensão dessa região e a intenção é evitar que essa região obstrua durante o sono. Lembrando, não é indicado em todo, nenhum tratamento é indicado para todos os pacientes. O paciente tem que ser muito bem selecionado para a gente ter uma boa resposta. Isso, cirurgia robótica, é o que nós temos de mais novo na atualidade. O cirurgião opera o paciente fora do campo cirúrgico. Aqui está o cirurgião, ele controla o robô através desse console e é o robô que faz a cirurgia. Isso torna a cirurgia uma cirurgia muito mais rápida, muito mais segura, com um risco de sangramento muito menor. E com esse tipo de robô é possível acessar áreas anteriormente difíceis de serem acessadas, como a base da língua. Então, aqui é a base da língua de um paciente, vocês podem ver que isso aqui é tudo língua, não dá para ver a epiglote. Esse aqui é o aspecto no início da cirurgia e aqui é o aspecto depois, no final da cirurgia. Reparem como que abriu o espaço aqui. Então, essa língua estava empurrando a epiglote para trás. E a epiglote fica bem na frente fica bem no meio do caminho do ar. Se a epiglote for completamente empurrada para trás, o ar não vai passar. E era isso que estava acontecendo com esse paciente. Essa cirurgia tem ótimos resultados. Nós estamos levantando os nossos dados dos pacientes operados pela nossa equipe. E os resultados são incríveis, só que o paciente tem que ser bem selecionado. Não adianta eu operar um paciente que não tem hipertrofia de base de língua. Ele tem que ter uma obstrução nesse nível. E é aí que entra, mais uma vez, a importância da endoscopia do sono, daquele exame que eu mostrei para vocês. É através daquele exame que eu vou selecionar os pacientes para cada tipo de cirurgia. Então, o sucesso cirúrgico depende da correta seleção dos pacientes. Então, tratar a apneia do sono é só tratar o sono e dormir melhor e se sentir melhor no dia seguinte? É só isso? Não. Tratar a apneia do sono significa viver mais, dar mais anos de vida para esse paciente. Por quê? Aqui é uma tabelinha que mostra o número de eventos em eventos cardiovasculares, infarto, em pacientes que não tinham nenhuma doença, em roncadores, em pacientes com apneia. Aqui a apneia leve a moderada e aqui a apneia grave. Reparem como que o número de eventos aumenta de acordo com a gravidade da apneia. Olha aqui, o paciente com apneia grave não tratado fez 50 e o paciente saudável, 12. A incidência de eventos, né? O interessante dessa tabela é mostrar isso aqui, que o paciente que foi tratado com CPAP satisfatoriamente passou a apresentar a mesma incidência de eventos de um roncador simples. Então, qual é a lição? A lição é que o paciente que tem apneia tem sim um risco aumentado de ter eventos cardiovasculares, mas se for corretamente tratado, ele passa a ter o mesmo risco de uma pessoa que não tenha doença. Então, tratar é extremamente importante. Esse gráfico, de novo, é para mostrar isso também. Aqui em verde, nós temos os pacientes saudáveis e em azul, a linha dos pacientes que têm apneia, mas que foram tratados. Vocês podem reparar que a incidência de eventos cardiovasculares desses dois grupos é bem parecida. E é muito diferente da incidência do paciente que tem apneia grave que não foi tratado. Como a apneia é uma doença muito prevalente na população, é uma doença que aumenta com a idade e a nossa população está envelhecendo e essa doença tende a ser cada vez mais prevalente, o Samaritano criou o Centro Tecnológico em Otorrino e esse centro é especializado no tratamento do ronco e da apneia. Também é especializado em cirurgia minimamente invasiva, com laser, e em tratamento de outras afecções do ouvido e implante coclear.
Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Pode falar. É difícil alguém que não ronque não ter apneia, mas como eu disse antes, uma pessoa que tem uma apneia muito grave pode não apresentar um ronco tão importante, porque ela faz mais eventos obstrutivos, faz mais apneia e o ronco só vai acontecer se o ar passar. Mas se uma pessoa não ronca absolutamente nada, é muito pouco provável que ela tenha apneia obstrutiva do sono. Existem outros tipos de apneia, mas esse tipo é pouco provável. Pode falar. Qual idade é indicada a cirurgia da adenoide, para melhorar isso? A adenoide é mais frequente em crianças. Então, desde que a cirurgia não tem uma contraindicação por causa da idade. O que vai contraindicar a cirurgia são as comorbidades do paciente. Então, se ele tem alguma doença cardíaca muito importante, alguma doença pulmonar importante que contraindique a anestesia, aí a cirurgia vai estar contraindicada por outros problemas. Mas não existe idade. Se tiver aquela alteração, qualquer idade qualquer paciente de qualquer idade pode ser operado. E o efeito lá do queixo retraído, a minha filha tem 16 anos, e ela tem todos esses sintomas que você falou aí. Tem adenoide grande, o queixo retraído, tem o papo, só que aquilo, a gente foi no otorrino, cirurgia, vai no outro, o outro fala, não vai operar. E você vai aonde? A gente fala que não vai operar. Né? Então eu fui na conversa de quem falou que era para não operar. Né? E hoje ela está com esses sintomas. E aí? Tem correção para esse queixo? Tem correção. Ela tem 16 anos. Sim, tem correção sim. A conduta depende muito de cada serviço. Talvez o serviço deseje esperar ela terminar a fase de crescimento para fazer essa cirurgia, porque a ortognática é uma cirurgia bastante invasiva, o pós-operatório é muito diferente, como vocês viram, muda muito o formato do rosto, mas tem correção sim. E lá no Samaritano faz? No Samaritano faz sim, sim. Oi. Desculpa, tem uma pessoa que levantou a mão antes. Qual é aquele transtorno da perna que você falou? Isso é o síndrome das pernas inquietas, é outro distúrbio do sono. Aí já não entra nesse, já é outra área. É da mesma parte, faz parte dos distúrbios do sono, mas não é um distúrbio respiratório do sono, é um distúrbio de movimento. A parte de vocês é só se concentra no distúrbio respiratório. A parte desse núcleo, sim. Não. O especialista em sono pode tratar qualquer tipo de distúrbio. Qualquer distúrbio relacionado ao sono, tanto respiratório quanto de movimento. E lá no Samaritano eles estão preparados para vários segmentos ou mais para esse segmento? Esse núcleo é direcionado para esse segmento, mas existem médicos nesse núcleo que são especialistas em sono e aí esses médicos podem fazer o tratamento dos outros distúrbios também. Pode falar. Então, aqui a convocação, o convite da palestra era distúrbio do sono, não falava qual era o que ser discutido. Então, eu vim e eu queria saber onde que eu começo a minha pesquisa, porque eu sofro disso, eu não sei se é isso, se é aquilo outro. Onde eu iniciar? O senhor sofre de insônia? Isso. Tá. Não sei qual a causa, eu sei da consequência. Certo. A consequência é aquilo lá, baixa produtividade, é sono incessante, é tudo isso aí. Eu acho que o senhor precisa procurar um especialista em sono, não necessariamente um otorrino. Precisa procurar um médico que tenha essa qualificação, um especialista em sono. E aí, conversando com ele vai te fazer algumas perguntas e aí ele vai tentar direcionar vai tentar direcionar a investigação. Se o senhor tem alguma queixa relacionada à respiração, se pode ser por causa de perna inquieta, se pode ser uma insônia psicofisiológica. Insônia tem um monte de causa. Então é difícil de eu falar para o senhor, mas procure um especialista em sono. Vai te ajudar. Doutora, só um minutinho. Tem sim. Avalia todas as causas lá no hospital? Sim. O ideal é que o paciente que tem queixa de sono seja completamente avaliado. Né? Então o especialista vai avaliar todas as causas, sim. O atendimento é de segunda a sexta. Você pode falar. O especialista que faz o check-up do sono, no caso da consulta, qual
Qual é a formação dele? Ele é otorrino? Ele é otorrino e especialista em sono. Então toda a parte facial ele está Sim, capacitado sim. de diagnosticar se está algum problema. Como eu disse, o psiquiatra, o neurologista, o pneumologista e o otorrino, todos esses podem avaliar distúrbios do sono. Mas o otorrino, como é mais a nossa área, a gente acaba tendo mais condições de avaliar alterações anatômicas. Tá? O senhor que estava ali atrás quer perguntar alguma coisa? Oi. Não. Não? Eu só perguntei se analisa as N causas. Ah, sim, sim. Analisa sim. Eu trato, tipo assim, fazendo uma explanação mais extensa, só que até hoje ninguém chegou a laudo nenhum. Eu já trato a N. Uhum. E o senhor trata o quê? Não é ligado ao aparelho respiratório. Entendi. Talvez seja orgânico, alimentar ou cerebral. Certo. Mas não se chegou a laudo nenhum. Isso que eu vi na palestra. Certo. Talvez eu acredite que seja a nível cerebral. Eu precisaria conhecer um acidente. Olha, acidente em que acontece traumatismo craniano e os pacientes que apresentem AVC também tem um aumento do risco de desenvolverem apneia do sono e também tem pode ter um aumento da sonolência que não seja relacionado a nenhum distúrbio respiratório. E aí é a gente chama de hipersonia de origem neurológica, né? Então teria que conversar. No meu caso, doutor, não é ser aumento, seria diminuição extrema. Diminuição do sono? Muito grande. Então, não necessariamente. A gente tem aquela ideia de que a gente tem que dormir um número de X horas por noite. Mas na verdade a gente tem que dormir o tanto que for necessário. O nosso organismo. Isso. Então, tem gente que dorme 4 horas e 4 horas é o suficiente para ela se sentir bem no dia seguinte, para render, para conseguir trabalhar, conseguir se concentrar. Tem gente que se dormir 4 horas não vai conseguir fazer nada, vai querer ficar na cama o dia inteiro. Então, isso é uma sensibilidade de cada um. Cada um tem que perceber quantas horas que tem que dormir para se sentir bem no dia seguinte. Então, não existe uma regra, não é porque eu durmo 8 que todo mundo tem que dormir 8. Tem gente que vai dormir menos e tudo bem. Agora, tem muita gente que dorme menos, que 6 horas é o suficiente para se sentir bem, mas essa pessoa acha que ela tem que dormir mais horas, então ela vai para a cama mais cedo. Então, vamos supor que ela começa a sentir sono por volta da meia-noite, mas ela acha que ela tem que dormir às 10, então 10 horas ela vai para a cama. Ela não vai conseguir dormir, porque o corpo dela vai sentir sono só à meia-noite. Então, essa pessoa vai achar que tem insônia. E, na verdade, ela está criando uma insônia. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode falar. Para quem não tem nenhum distúrbio hoje, existe uma forma de prevenir para que com a idade isso não venha a evoluir? Sim, existe sim. Fazendo uma boa higiene do sono, que é criando um ambiente de sono adequado, com uma temperatura boa, agradável, evitar fazer algumas atividades na cama, além de dormir, que nem ler, assistir televisão. É interessante sempre praticar exercício físico, não ficar acima do peso. O exercício físico é importante tanto para a tonificação da musculatura das vias aéreas, quanto para o controle de peso. E com a idade a gente tende a ganhar mais peso também. E a obesidade está relacionada ao desenvolvimento de apneia. Nada. Se ninguém tiver mais alguma pergunta e alguém quiser quiser ver as figuras que eu não consegui mostrar para vocês, eu posso mostrar aqui do meu computador. Eu ia mostrar o que é desvio de septo, o que é hipertrofia de adenoide. Se alguém tiver interesse, é só me procurar aqui.